Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui com você, Jader Bernardes, em mais um Centralcast. Quem está comigo aqui hoje é o Homero. Fala, povo abençoado, mais uma vez, tendo o prazer de participar de mais um podcast. Ainda sou estreante, tá? Estamos considerando ainda, tô chegando um pedaço devagar. E mais uma vez, tendo a grata satisfação de participar diante de um homem de Deus abençoadíssimo, que tem muita história para contar, com certeza. É verdade, olha só, vai ser imperdível. O episódio de hoje está imperdível, você não pode perder. Já te peço aí, pelo amor de Deus, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, curta aí, dá um like, compartilhe, aperta o sininho, porque toda vez que a gente subir um vídeo bacana aí, você vai ser notificado. E compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, que você conhecer, manda para aquela listagem da família, sabe? Aquela lista da família. Sim, né? Quando a gente da família que de vez em quando que tem bom dia, bom meio-dia, boa tarde, enfim. Bom, mas conteúdo bom é bom compartilhar, né? É o que então, eu já ia dizer. Se não dá tiver problema. nada, nenhuma daquelas tretas para falar, manda uma mensagem de amor, manda uma mensagem, pelo menos, de bastante informação com relação ao reino de Deus, que eu tenho certeza que vai surtir algum efeito. Afinal de contas, a palavra de Deus ela não volta vazia. É verdade. E nós estamos hoje aqui, irmãos, com o pastor Joãozinho, presidente da Missão Kairos. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém. Um prazer estar aqui, Jader. E Homero, né? Conhecendo Homero aqui. Estamos aí para aprender um pouquinho de missões, aproveitando aí a 19ª Conferência Missionária da AD Central. Eu agradeço já ao pastor Elias, o Antônio e essa igreja que tem também se envolvido com a obra missionária, e eu sou alvo das orações, contribuição dessa igreja, né? E agora conhecendo aí o Central Cast aí, né? Bater um papo. E estamos juntos aí, é um prazer. Pastor, para que as pessoas estejam conhecendo um pouco mais, o senhor é presidente da Missão Kairos. Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Missão Kairos, o que é a Missão Kairos, do que se trata, para as pessoas poderem entender. Amém. No tempo que Deus separou Paulo e Barnabé para uma missão, não tinha nenhuma agência missionária. Tinha o Espírito Santo que falou, aparta e ide e sai. Abraão também saiu sem agência. Mas na missão moderna nós temos visto que a nossa denominação, Assembleia de Deus, cresceu muito, com muitos missionários que se lançavam na linha de frente, e às vezes sem preparo, mas desbravadores. Nós louvamos a Deus pelo que foi feito e a evangelização que fizeram. Mas muitos vieram arrebentados, filhos, casamento, porque não teve um certo preparo que a gente sabe que precisa, um preparo transcultural. Até os embaixadores do Brasil, quando estão em algum país difícil, têm um cuidado todo especial, né? Por causa do choque cultural de outra nação. Então, Deus usou o pastor Valdemar de Carvalho, depois de ele visitar o navio Logos, né, da OM, e ele resolveu abrir uma agência missionária para preparar o candidato para a linha de frente, junto com alguns pastores, Wilson Shedd, Edson de Queiroz, Bárbara Buzz, Ted Lippid. Então, são gente bem usada por Deus, e o pastor Valdemar foi o presidente, e ele tocou a missão, 26 anos tocando a missão Kairos. O que a missão Kairos faz? Tem a visão de preparar o missionário para o campo. Você que não está preparado, é bom se preparar, e baseado em Romanos 15:20. Porque o apóstolo Paulo falou, porque me preocupa em pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado, mas além de vós, para não edificar em fundamentos alheios. Ou seja, Paulo tinha a visão do Espírito Santo que os gentios, os outros precisavam ouvir falar de Cristo. Então, baseado nisso, a missão Kairos foi aberta em 1988 para preparar, e ela é interdenominacional.
Já trabalhamos com mais de 38 denominações diferentes. Eita. A Kairos tenta fazer o que só vai acontecer no céu, juntar todas as denominações. Né? Com certeza. Então a Kairos não tem uma denominação própria, não é de todo mundo e não é de ninguém também. Né? Mas por causa de 1%, nós não jogamos 99% fora. Eu posso trabalhar com batista, com assembleiano, com presbiteriano, porque a gente tem muito em comum. É como se alguém estivesse morrendo afogado. E o cara no desespero, você joga uma boia, ele não vai escolher se a boia é azul, se é rosa, se é vermelha, ele quer a salvação. Então a gente joga Cristo, né? Então a Kairos faz isso. Nesses 35 anos já formaram 900 missionários, né? Meu Deus. E hoje temos 170 missionários em 23 países e ainda estamos treinando ainda até hoje os missionários para a linha de frente e dando suporte às igrejas, atendendo conferência, né, para que a igreja não perca a visão missionária. Então eu creio que Paulo e Barnabé não tiveram agência, mas hoje em dia a agência ajuda. Por quê? Porque muitas igrejas perderam a visão missionária. Então Deus levantou a agência para... Irmão, acorda, olha os campos brancos, olha para onde Cristo não foi anunciado, olha ainda para os confins do mundo, né? Para a gente ter aquele equilíbrio do Atos 1:8. Pegando um ganchozinho aí de algumas igrejas terem perdido essa visão, surge a Kairos em 88, 89, parece que teve um boom no surgimento de agências missionárias. O que eu quero dizer com isso? Na época, assim, ficou chique, ficou na moda falar de missões, um negócio que estava bem efervescente. A minha pergunta é, hoje em dia, deixou de estar na moda falar de missões? Parece que está saindo da moda, assim como saiu da moda na Europa. E nós tivemos o nosso missionário, Daniel Berg Gunavink, da Suécia, que vieram para cá. Sim. E a Inglaterra teve ótimos missiólogos que saíram, né? Os Spurgeon e outros missionários que influenciaram. Mas com o tempo, não sei se entrou o euro ou o Deus Mamon tomou conta e foi esfriando. Então a Europa hoje, que foi um continente enviador de missionário, hoje é receptor. É o continente mais pobre espiritualmente falando, menos evangelizado hoje, na nossa geração, que mais precisa é a Europa. Então, o Brasil parece que está indo no mesmo caminho. Está entrando os recursos, não sei por que os jovens estão perdendo a motivação para não se dedicarem à sua vida. Não sei se é medo, não sei se os missionários estão passando uma imagem errada do que é o campo missionário. As famílias, às vezes, pretendem que ele seja um engenheiro, um advogado, um médico. E quando o jovem fala, não, eu quero ir fazer missões. Deus que me livre. Deus me livre. Tem misericórdia, Jesus. Eu mesmo fui alvo quando eu decidi ir para o campo. Rapaz, não vai não, fica aqui. Você vai fazer o quê? Você é maluco, você é doido, cara, não vai não. Então a gente prega uma coisa e vive outra. Até cantamos, né? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontro. Segundo o pastor Valdemar, quando o crente mais mente é na hora do louvor. Meu Deus do céu. Eu cantava esse hino e hoje eu quero estar com Cristo, aonde a luta estava, é na linha de frente, é onde a cabeça rola. É o primeiro embora, né? E a gente canta, mas na hora de fazer, não, eu vou ficar por aqui, na linha de conforto aqui. Então tem algum fenômeno que está acontecendo, infelizmente, o Brasil com mais de 300 mil igrejas e o número de missionários está caindo, entendeu? Então é uma preocupação. A gente pode contar no dedo igrejas que se envolvem com missões. Aqui em Campos nós temos aí
a visão que Deus deu ao pastor Elias, a Igreja Central, que há anos vem fazendo a obra missionária, que é um modelo e um exemplo na nossa região aqui. Mas você pode olhar aí que é muito difícil a igreja fazer missões. E muitos acham assim, porque missões é investir para receber no céu. Só que ninguém quer receber no céu. Outra coisa que está atrapalhando a visão missionária é o evangelho da prosperidade, né? Que fala, ajunte, tenha, receba, e é isso. Aí a gente vai perdendo a visão, o inimigo vai distraindo a gente por aqui, e infelizmente está preocupante a situação do Brasil. E pastor, o senhor é fruto da Kairos, né? O senhor estudou lá. E eu queria que o senhor contasse um pouco sobre o seu início, como foi assim, o seu chamado. Como você entendeu assim, rapaz, eu tenho um chamado missionário. De certa forma, isso ajuda as pessoas que estão ouvindo. Sim. Porque ficam na dúvida, será que é mesmo? Será que não é? Será que é o meu chamado mesmo? E o senhor compartilhasse um pouco aí a sua história. Alguém perguntou, como foi o teu chamado? Eu falei, irmão, nem sei se eu fui chamado. Eu sei que fiquei 20 anos na África e estou fazendo a obra missionária. Claro, Deus chama todos para ser missionário, né? Pode ser do outro lado da rua. O conceito maior que eu gosto de missões é aquele, onde há um coração sem Deus, há um campo missionário. Aonde há um coração com Deus, há um missionário. Então, nós podemos ser missionários locais, urbano, né? Se criou essa nomenclatura, e missionário transcultural, aquilo que ultrapassa uma cultura, ultrapassa uma língua, ultrapassa um costume, é designado missionário transcultural. Eu fui líder de missão da minha igreja, Assembleia de Deus do Mutuá, aqui no Rio de Janeiro. E missões é uma doença, é um vírus que pega na gente, né? E eu fui me envolvendo através do pastor Valdemar, que era da Kairos, que veio aqui, pregou 5 vezes, eu assisti as 5 mensagens dele. E nossa igreja enviou 7 missionários pela Kairos. Depois eu pedi o pastor para mim ter essa experiência de campo. 2 anos para poder eu fazer um bom trabalho no departamento de missões de mobilizador. Aí eu dei uma entrevista na revista da CPAD, tinha antigamente, né? Não sei se vocês que são mais novos aí se pegaram essa revista chamada Jovem Cristão. Ah, sim. A revista. E tinha lá gente que faz. Sim. Então, eu fiz uma entrevista nessa revista de como montar uma secretaria de missões, né? Gente que faz missões ficando atrás das câmaras, desembolando fio, trabalhando para Deus ver, que muitas vezes não aparece, né? E eu botei um organograma de como montar uma secretaria de missões nessa revista. Não tinha Facebook, redes sociais, não tinha nada disso. E foi o meu endereço lá na revista. E, para surpresa, eu ganhei umas 200 cartas do Brasil inteiro perguntando como montar uma secretaria de missões nas igrejas. E me ligaram lá de Patinga, Minas Gerais. Ah, pastor, nós vimos sua entrevista, queremos que você venha aqui em Minas pregar no nosso culto de jovem. Eu falei, irmão, eu nunca preguei. Mas você falou na revista, não, eu falei que eu trabalho para Deus ver por trás dos panos, segurando as cordas, não pregar, mas vem aqui assim mesmo. Eu fui, levei 25 bandeiras, levei livros, levei material da Kairos, e quando os jovens chegaram lá na sede, para o culto de jovem, parecia uma conferência missionária, né? Que eu montei tudo. E quando eu acabei de pregar, um irmão de uma congregação falou, pastor Joãozinho, eu gostei, rapaz, não como pregador. Você não prega nada, mas você tem missões no coração. E eu queria que você fosse na minha congregação para dar um curso de missões. Olha aí. O pastor Joel Francisco. Falei, pastor, como assim? De pregador já virei seminarista? Ele falou, se vira. Você vai de quarta a domingo, Eita. vai ter todos os dias, 2 aulas por noite. Mineiro gosta de diploma, de seminário. Aí eu montei uma grade. Eu falei, primeira noite, convicção do chamado.
E base bíblica para missões. Segunda noite, janela 10h40, desafio muçulmano. Eu me vestia de muçulmano, fazia toda aquela apresentação. Então... eu botava o tapetinho lá, ensinava como orar, eu falava os pilares do islamismo, tudo como se fosse muçulmano. Eu falava pro pastor antes. Isso porque foi o primeiro seminário. Para ele começando a carreira aí. Para ele fechar a porta, para não deixar ninguém sair. E eu batia nos crentes, eu falava que quem ora aqui 5 vezes ao dia? Ninguém levantava a mão. Tá vendo? Por isso que a religião de vocês, a nossa islâmica, vai mais do que vocês. Nós oramos 5 vezes ao dia. Quem aqui jejua 30 dias? Os irmãos, ninguém orava, ninguém jejuava. Falei, tá vendo? O islamismo jejua. Então eu fui batendo. Depois eu tirava a roupa de muçulmano, eu falava, paz do Senhor, irmão. Eu vou despregar tudo agora que eu preguei. Eita. Aí ficava aquela aula de 45 minutos, bem impactante. Então, aí eu falava só dinheiro, outra aula, só recurso, como levantar recursos para missões. Então, tem várias maneiras de levantar recursos. Outra aula, só oração e missões, como orar por missões. Então, quando eu fechava aquele seminário, no domingo, eu fazia o desafio, aí vinha à frente um jovem, que eu falava, olha, vocês mantêm a responsabilidade de congregação para a sede, e chega na sede e fala, olha, nós vamos manter tudo, mas queremos manter esse missionário aqui para fazer a Kairos e ficar 2 anos, a gente vai pagar, vai levantar dinheiro para pagar eles. Então eu dei 20 seminários desses antes de ir para o campo lá em Patinga. Saiu 14 missionários dessas viagens que eu fiz para lá e me surpreendeu. E aí depois, como eu fiquei contagiado com missões, eu consegui namorar uma jovem também que eu conheci no seminário que eu fiz. E ela foi para Bolívia solteira, nós namoramos 2 anos, ela na Bolívia e eu aqui, porque eu queria também uma doidinha para mim, para ir para o campo. Missionário, né? tem que casar com missionário. Se Deus chama, não chama só o homem, chama o casal e não adianta. E se um forçar a barra e o outro não tem chamado, arrebenta o casamento, entendeu? Então, se você vai casar, escolha a pessoa antes... Porque é o único parente que Deus manda a gente escolher, a gente escolhe errado ainda. Aí não pode escolher pai, não pode escolher mãe. É verdade. Deus só deixa um e ainda, a gente ainda erra ainda. Né? Deixa nas nossas mãos mesmo, a responsabilidade é então, nossa. Ela foi para Bolívia, foi 2 anos de namoro por correspondência, o namoro mais santo que eu já vi. Com certeza. Ela na Bolívia e eu aqui. E depois eu fiz o treinamento da Kairos, que hoje são 5 meses internos, acordar às 6, tem psicólogo, ver se o cara tem um parafuso solto, se tem um pecado escondido, se o cara gosta de trabalho, os pontos fortes dele, os pontos fracos, muita missiologia no treinamento, são 5 meses, né? E vai começar agora em fevereiro de 2024, vai ser mais uma turma, já temos 28 candidatos. Olha aí. E mais 13 filhos. E quem sabe você está nos ouvindo aí, tem vaga ainda, né, para você. Então o meu chamado se deu nesse envolvimento, né, que eu li muito livro, eu falo que eu ganhei um apelido de piolho de conferência missionária, né. Eu ia para São Paulo, eu ia para Antioquia, onde tivesse conferência eu queria ir, onde tivesse livro de missões eu queria comprar. Então isso foi transbordando, até o momento que eu fui para a África, fiquei lá 20 anos lá. Agora, tem uma frase que o pessoal fala muito por aí, né, que existe, tem pessoas que fazem missão indo, outras orando, outras contribuindo, mas parece que você tem uma frase diferente, né? Tem a quarta. A quarta? Indo, orando, contribuindo, e a quarta, não atrapalhando. Não atrapalhando. Tem gente que consegue atrapalhar a missão? Rapaz, tem gente que senta em cima da carroça para ficar mais pesada ainda, né? Então, quem fala, não vai não, cara, tá atrapalhando. Quem não contribui, não faz nada, está atrapalhando. Né? Só ele se omitir já é um peso, porque dizem que até uma pena, 2 carregando é mais leve, né? Verdade. Então, uma igreja que quer se envolver com missões deve ter esse equilíbrio, não só evangelização local,
tem departamento infantil, dos jovens, dos varões, das irmãs, mas não pode esquecer que tudo isso é para missões, é para ganhar alma. Se tem círculo de oração, é para missões. Se tem jovens, é para missões. Então, tudo tem que canalizar para missões, e missões em Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. São poucas as igrejas que têm essa visão, né? Eu ouvi falar de uma história, parece que teve um atrapalho, não sei se foi atrapalho ou foi problema, uma história no México. Conta pra gente aí. Então, a gente tem meia dúzia de história aí, né? E no México houve um episódio assim que marcou muito meu ministério. Nós nos preparamos para fortalecer a equipe do México, que a Kairos tem equipes nesses países, e tem o líder do país, tem toda uma estrutura dentro de cada país que a gente abre as igrejas e entrega para os mexicanos, entrega para os africanos. Então, a igreja não fica da Kairos. A gente segue o exemplo de Atos, do livro de Atos, né? Então, nós estávamos refazendo a equipe do México, conseguimos um casal com 2 filhas que ia assumir lá a diretoria, e teve um evento lá do Comiban, que era um cuidado integral dos missionários. Então foram mais de 60 missionários de vários países do mundo. Nós levamos um psicólogo aqui para ajudar a nossa equipe, e infelizmente uma irmã da missão Kairos, 5 da tarde de uma sexta-feira, ela foi molhar o pé numa água onde estava tendo o curso, né? E ela se aproximou do mar, o mar recuou um pouco as ondas, quando derrubou ela, veio a segunda e arrastou ela para o mar. E o marido dela estava na praia junto com um mexicano casado com uma brasileira. E eles viram ela se debatendo no mar, e foram tentar salvá-la lá. E alguns missionários também tentando entrar, a onda batendo. Só que um surfista, né, um rapaz com uma prancha, pegou ela e trouxe. Ela veio quase desacordada e levamos ela para dentro. Quando tiramos o esposo dela e o pastor mexicano, fizemos massagem, boca a boca, e infelizmente os 2 morreram na minha frente, na nossa frente. Então foi assim, tremendo. Veio polícia, corpo de bombeiro. O problema é que as filhas ainda estavam 8 horas de distância de carro ainda, né? As 2 filhas desse casal. Quando a irmã acordou, e ela: pastor Joãozinho, cadê meu esposo? Meu Deus. E eu falei: olha, irmã, infelizmente Deus levou, né? E o Cícero e o outro também foi. E deu uma crise nela, porque ela se sentiu culpada disso. E, ao mesmo tempo, vem agora, esses missionários são da onde? Da Kairos. Quem é o responsável? Pastor Joãozinho. Aí caiu o mundo, e a mãe com o psicólogo foi até onde estavam as filhas. Eu falei para ninguém contar nada até chegar lá, para falar pessoalmente. Mas quando ela estava 2 horas de distância, a filha mais velha me liga: Joãozinho, cadê papai? Papai não está atendendo o telefone. Não, tua mãe está chegando aí, já vai te falar. Joãozinho, cadê papai? Cadê papai? Porque ela viu alguma coisa na internet, né? Os corpos cobertos na areia, e foi difícil. E eu tive que falar. Eu falei: olha, teu pai foi descansar. E ela: Joãozinho, você matou papai. Meu Deus. Eu não quero saber de Deus, não quero saber de missão, eu quero meu pai. Aquilo foi pesado para mim, né? Aí tive que falar para a outra, que perdeu o marido também, uma brasileira. Ela largou o telefone, correu 2 quarteirão para casa de uma irmã também, desesperada. E a filha também, aqui no Brasil também,
pessoal querendo me processar. Eu imagino. Foi difícil. O diabo vem na nossa orelha e falou: rapaz, deixa a missão para lá, Você tá sai fazendo fora, o isso que aí? você está fazendo aqui? Mas assim, ao mesmo tempo que, quando não há pecado, não pode haver sentimento de culpa. Então Satanás acusa, porém o Espírito Santo falava: meu filho, eu estou contigo. A voz do Espírito Santo, né, que ele é soberano, e a vontade permissiva e soberana dele, às vezes a gente não entende, né? Mas foi um choque muito grande. A gente precisando de obreiro, e eu consegui obreiros, e os dois vão assim, do nada, rapaz, uma coisa assim, do nada. Fatalidade. Né? Aí tivemos que trazer o corpo, embalsamar, trazer, foi todo o processo, gastamos recursos. O bom da agência é que nós fizemos uma campanha e conseguimos 50 mil reais para trazer o corpo para o Brasil. Mas quando a gente estava saindo do México, às 4 da manhã no aeroporto, foram 12 crentes que eles estavam evangelizando, ia comprar um terreno, ia montar uma igreja, e eles foram lá: pastor Joãozinho, não deixa a gente, envia missionário para cá. Foi difícil. Eu quase ligo para minha esposa, falei: Zana, vem, vou ficar aqui no México, porque um soldado caiu aqui e a obra não pode parar, né? Então foi tremendo aquilo, né? Mas assim, a filha me pediu perdão, a família do Cícero me pediu perdão, a irmã dele, a mãe me agradeceu muito. Então foi um fato marcante. O fato é, Homero, que a gente está numa guerra, entendeu? Verdade. E tem perda, tem perda. Missões não é coisa romântica, é vida ou morte. Se você ler o livro de Atos, o livro de Hebreus, os heróis na fé, como Jesus morreu, como os discípulos morreram, é a preço de sangue, a preço de lágrimas, a preço de sofrimento. Claro, Jesus já pagou o preço, mas a gente perdeu o território. As almas, países que eram, como eu falei, evangélicos, de alguma forma nós recuamos, Satanás entrou, e agora para tirar está mais difícil e o preço está sendo alto. Mas isso aí, Deus levantou missionário para o México, aleluia. Glória a Deus. Né? Então estamos precisando de mais soldados, né? Isso que está acontecendo, esse fenômeno de poucos missionários, está acontecendo, e a gente precisa mais na linha de frente, mas todo mundo quer ficar na retaguarda. Né? E aí, pastor, assim, compartilhando essa experiência difícil, né, complexa, mas eu acredito também, inclusive, o senhor esteve ministrando para a gente aqui pela manhã, sobre as coisas boas de ser um missionário também, né? E recentemente eu estava ministrando no acampamento da juventude aqui, e a gente estava falando sobre uma vida com Deus, uma vida de aventuras. Sim. Né? E eu queria que o senhor compartilhasse um pouco sobre essa questão assim de as coisas boas do campo missionário, porque a gente ouve um missionário falando assim, se ele não contar uma história triste, parece que ele não é missionário. Assim, contasse esse lado positivo também, assim, a aventura, as experiências com Deus, as coisas marcantes, bacanas que o senhor poderia estar compartilhando. Então, o campo, às vezes, a gente tem que contar alguma coisa que é uma realidade, né? Porém, a satisfação que o missionário tem não tem preço. E eu fui sustentado por Deus. Deus usou a minha igreja, como usa essa igreja aqui também. Meus filhos, que nasceram na África, falam 5 idiomas. Eita. Minha filha ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Entendeu? Eita. Tem coisa que só acontece com milionário ou com missionário. Né? E assim, nesse trabalho lá em África, nós batizamos, junto com a equipe, mais de 3.000 africanos. Meu Deus. Então, cada um que eu batizava, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dava aquela... Uma satisfação. Aleluia, menos um, Senhor. Verdade. Não dá para ganhar tudo, mas dá para fazer alguma coisa. E as histórias que estão vindo por trás, por exemplo, nós temos 5 escolas
com cerca de 900 crianças. Eita. Inclusive, eu estou precisando de professores aí, porque alguns professores saíram, eu tenho precisando de professor e de alguém que dê aula no seminário teológico lá, que assuma o seminário, né? Lá em Guiné-Bissau. Se você quiser, Homero, tem vaga lá para você lá. Vou conversar com a irmã Júnia. Pensa aí direitinho aí. Ela é professora também. Como é o nome da patroa? Júnia. Irmã Júnia, faz as malas aí. É professora, ela gosta de realmente trabalhar com criança. Faz as malas Quem aí. sabe mãe. chegou a nossa hora. Opa, Vamos orar. é de Deus. Porque teve uma irmã que falou, pastor Joãozinho, eu estou orando para saber se dá vontade de Deus é para mim ir. Eu falei, irmã, tá orando errado. A senhora tem que orar para saber se dá vontade de Deus é para ficar, porque para ir Deus já mandou. E não tem idade para ir para o campo missionário, não, né? Não. A Kairos não coloca limite de idade, não, né? Não, até os 90 anos a gente aceita. Aceita? Aceita, acompanhado dos pais. Mas a gente aceita. Então, eu estou vendo hoje fruto, ô Jabes, aquelas crianças de 20 anos atrás que foram ganhas para Jesus, hoje são pastores. Nós estamos com 16 igrejas, 7 já estão com eles, entendeu? Então a gente abre igreja, a Kairos abre igreja e entrega para os nacionais e eles vão trabalhando. Teve um muçulmano, Lamine, que ele aceitou Jesus adolescente, hoje ele é pastor e na igreja dele tem 500 crianças. Olha só. Eita. Então isso vai mudar uma geração. Eu levei para lá 30 vestidos de noiva. 30? 30 vestidos de noiva. É porque nós alugamos para 3 cadeiras para a igreja e ajudamos lá o pessoal a casar lá. E o juiz lá do cartório falou, olha, a igreja está abençoando o nosso país, porque está dando as mulheres aqui que não estão casando mais com... O cara não está mais casando com 4 mulheres, 3, casando com uma só, e ele tem respaldo perante a lei, porque é marido de uma só esposa. Então, vocês estão de parabéns. Então, nós estamos mudando a situação de um país. E aquelas crianças da nossa escola, por exemplo, um dos maiores bancos lá de Guiné-Bissau, uma é gerente lá do banco. Olha só. E facilita até agora para nós missionários, porque ela estudou na escola Kairos. Outro é engenheiro. Você para na rua, é um policial que te atende. Oh, pastor Joãozinho, eu fui aluno da Kairos, o senhor, me lembro do senhor. Tem valor, então, não tem? Tem valor. está mudando a sociedade hoje por causa do evangelho. Entendeu? Essas 900 crianças, quase todas já aceitaram a Cristo como Salvador. Então, a longo prazo, o que está acontecendo não tem preço. Então, é muito bom. Por exemplo, na Filipinas, tem Kairos Ásia. Eu entrei numa live com a Assembleia Geral de Kairos Filipina com 50 obreiros. Tudo fruto do trabalho da Kairos. Pena que o pastor Valdemar não está aqui para ver. Mas eles batizaram já uns 25 mil almas lá. Eita. Entendeu? Não tem preço, entendeu? Às vezes a igreja que fica aqui, por trás, contribuindo, orando, e não teve o privilégio de ir na linha de frente, e não teve o privilégio de ver o valor que é missões. Por exemplo, o nosso país veio, pelo menos a nossa denominação, veio Daniel Berg Gurnavinkle. Olha hoje o que é a Assembleia de Deus, olha o fruto que estamos colhendo da obra missionária. E tem muitos países que é proibido a pregação do evangelho, e desses 23 países, alguns é bem fechado, o testemunho é mais difícil, a pescaria é só de anzol, não pode ser de tarrafa, não pode ser evangelista, e 99% dos muçulmanos só se converte através do testemunho, do relacionamento pessoal. Eles jamais vão entrar numa igreja, mas você vai conquistar ele através do testemunho. Por exemplo, tinha um me ensinando a língua Wolof, lá do Senegal. Então eu botava francês para ele traduzir para mim em Wolof. Eu botava mensagens bíblicas, filmes, estudo bíblico, e ele foi me vendo. Então ele foi fazer o Ramadã,
que é o jejum dos muçulmanos. Ele botou o tapetinho na minha varanda, foi orar. E eu estava fazendo o Ramadã também, orando por eles. Quando ele se levantava, eu falei, agora eu vou fazer minha oração, você sabe que eu oro para Jesus. E ele aparava a mão, recebeu a oração. Eu falei, Jesus abençoa ele. Ele, amém. Ele contou tanta mentira essa semana, ele, amém. Ele bateu na esposa, amém. Perdoa, Jesus. 2 anos depois, ele, mesma coisa, e a gente orando. Depois de 2 anos, ele, eu quero aceitar Jesus. Olha aí, entendeu? Então, é ganhar a alma através do teu testemunho, da tua vida. Então tem muita coisa boa, fora a presença de Deus, e você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que é palpável, né? Não estou dizendo que outras coisas não são importantes, mas é um privilégio que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, mas quem é escolhido tem esse privilégio, e eu me sinto a pessoa mais alegre, mais feliz do mundo, porque o pessoal acha, mas você é muito divertido e tem teu jeito assim. Eu falei, mas eu sou alegre porque eu resolvi, decidi me entregar para a obra missionária, né? Glória a Deus, glória a Deus. Bem, meu filho estava vendo as ministrações, ele me falou de uma história de um eu acho que foi da missionária Violeta. Ele disse, pai, pede para contar. Oh, Jesus. Eu não sei, ele que me passou a dica. Então, nós estamos assim, manter o que tem, para manter 170 missionários em 23 países. Chega pedido toda hora no meu telefone, né? É um que está precisando de visto, outro precisando de uma bicicleta, outro vai fazer uma cirurgia, outro. Ontem mesmo ligou uma do Senegal que tem 65 crianças no projeto e pediram a casa. Ela tem que sair de casa. Agora, arrumar uma casa, meu Deus, porque num país muçulmano, acaba, eles com o tempo pedem a casa, porque é cristão, então tem que sair da casa. E ela gasta R$500 por dia, quase de arroz, para comer todo mundo. E imagina 70 pessoas comendo todo dia. E ontem ela me ligou, eu tive que, olha, eu estou aqui em Campos, mas dei meu jeito, botei R$600 lá para ela no Oeste União, hoje já pegou, e a gente vive assim. E eu moro em São Paulo e pago aluguel lá de R$1.800. E era dia 25, dia de pagar o aluguel. Eu deitado na cama, já era meia-noite, e eu lembrei do aluguel. Eu falei, Jesus, tem que pagar o aluguel. Aí eu resolvi abrir o aplicativo do banco, que é tudo pelo aplicativo agora, né? E tal, botei lá. Só que eu tava sem óculos. O óculos tava na sala e eu fiquei com preguiça de ir lá pegar o óculos. Eu falei, não, eu vou tentar passar o pique pro dono da casa sem óculos mesmo. Só que a mão vai ficando curta, você vai olhando, Bradesco, o nome dele era seu Varela, começava com a letra V, eu falei letra V, achei letra V, Varela, enviei R$1.800, e ele mandei o comprovante pro dono da casa, e ele estava acordado. E ele me respondeu na hora, né, Joãozinho, você não mandou para mim o aluguel, não. Você mandou para Violeta. Meu Deus. Violeta é uma missionária nossa que está lá no Nepal, trabalhando com meninas violentadas, abandonadas. E eu errei o Pix, porque não estava usando óculos. Foi pro Nepal. Foi pro Nepal, meu aluguel. Só que eu falei, seu Varela, pera aí que eu vou ligar para a missionária que eu mandei errado para ela mandar meu aluguel de volta. Ela está lá no Nepal. Fazer um pique de volta para mim. E tem que correr, porque dinheiro na conta de missionário, depois de meia hora... Já era. Pastor e missionário é assim, varão, né? Aí eu ligo para Violeta, Violeta atende o telefone do outro lado. Pastor Joãozinho, muito obrigado. Pastor, é de Deus, eu estava orando com as meninas aqui, a feira... Precisando de recursos, pastor, que bênção, Deus te usou, pastor. Ela nem esperou eu falar nada. E ela foi agradecendo, ela alegre lá e eu chorando lá de casa.
E agora? Eu me senti no Rio de Janeiro, perdeu. Amém, Violeta, amém, Deus te abençoe. Amém, eu só liguei para ter certeza. Eu liguei para ver se você recebeu mesmo, né? Jesus. Aí, deixei, morri. Mas só que 3 dias depois eu fui numa igreja e Deus tocou no coração de um pastor, incomodou ele para me dar uma oferta. E foi uma oferta 3 vezes mais do que eu mandei para Violeta. E eu falei, Deus, por que eu não mandei mais para Violeta? Então, o que eu vejo nisso? Eu vejo Deus olhando quem está orando, quem está perdido, indo para o inferno, e Ele quer ver como Ele pode salvar e como Ele pode responder uma oração. Então, lá de cima, Ele sabe que pode contar comigo, com você. Claro, às vezes ele esconde os óculos. Já aconteceu isso comigo. Para forçar a barra, né? Já aconteceu isso comigo. E Deus trabalha dessa forma, e Deus me restituiu o dinheiro, né? 3 vezes mais do que eu mandei para Violeta. E assim, eu falo que Deus sabe onde tem dinheiro. Fala, Deus sabe. É verdade. Então, eu vivo isso diariamente. Todo dia é pedido, todo dia é Deus atendendo, todo dia é reforçando os missionários do campo, é motivando o outro. Isso para mim é um privilégio, porque eu passei 20 anos, para mim já era para me aposentar já estou com 57 anos e tenho um defeito físico na minha perna, porque foi por causa de uma injeção também, mas isso não me privou de fazer a obra de Deus, porque Deus nos aceita do jeito que somos e nos usa como nós somos. Mas eu me sinto assim, preenchido, realizado, embora aqui no Brasil eu me sinto uma vela na escuridão, porque você sobe no púlpito, é tanto pastor, tanto obreiro e tanta gente boa, graças a Deus, que conhecem a palavra de Deus, eu me sinto uma vela num lugar muito claro que não ilumina muito. Mas quando eu vou para um país que Jesus não é conhecido, eu me sinto uma vela na escuridão. Então, essa realização de você se sentir preenchido, bem, embora com sol, embora com malária, embora com guerra, embora com perseguição, não tem preço. Essa satisfação pessoal de você estar gastando a sua vida para uma coisa eterna, para uma coisa palpável, não tem preço, entendeu? Então, cuidado com Pix aí, para você não errar Pix, mas se for Deus que fez você errar, Ele vai restituir. Pastor, nessa temática aí de dinheiro, aproveitar, hoje em dia está muito em alta as mensagens de prosperidade, mas a sua trajetória, a sua história, o seu olhar, o que o senhor poderia estar dizendo, a relação da igreja local que se compromete com missões, ou famílias que se comprometem? Mas aí, gente, eu estou falando de gente que falou, eu vou contribuir todo mês, e contribui todo mês mesmo. Porque tem gente que fala, vou contribuir, chegou no 2º mês, já pulou fora, não contribui. Eu estou falando de gente fiel, de igrejas parceiras. A relação de prosperidade, como consequência, o que o senhor poderia estar falando, que o senhor já viu aí nessa história aí? Então, às vezes a pessoa pensa que está ajudando o missionário, mas é Deus que quer ajudar ela. É Deus que quer fazer ela prosperar de forma bíblica. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Então, vem a prosperidade real. Não é essa prosperidade, infelizmente, que fica aí, receba, juntar, e a pessoa se torna egoísta, aonde o ladrão rouba, a ferrugem leva, estraga. Então, tem tudo isso. Então, nós vemos na Bíblia, por exemplo, eu até citei o caso da viúva que ajudou o profeta Elias. Uma mulher que vai pegar uns gravetos, um pouco de farinha, para comer e morrer com o filho, e Deus fala, sustenta meu missionário, que Deus é esse? É o Deus que queria abençoar a viúva. Então, ela abençoa o missionário Elias e ela abençoa quem contribui. A Bíblia diz, tanto aqueles que estão na linha de frente, como aqueles que estão levando a bagagem, ou seja, na retaguarda, recebem o mesmo galardão.
Então, eu creio que Deus quer levantar empresários, Deus quer levantar pessoas, porque a Bíblia diz, onde tiver o vosso tesouro, lá está o vosso coração. Então, a prosperidade real de fazer a obra missionária é tremenda, a satisfação é muito grande. Nós temos exemplo aqui no Brasil. Não sei se vocês conhecem aí a Forte Leve, Sim. uma caixa d'água que fica em cima das casas aí, azul. Sim. Uhum. É o Antônio Torres, o dono. Ele foi lá na África, ele almoçou comigo lá. E Deus colocou no coração daquele homem de dar quase 90% para missões e ficar com 10%. Deus. E hoje ele é muito próspero. E ele ajuda muito a obra missionária. Ele está fazendo um trabalho excelente no Nordeste, onde ele está abrindo igrejas e sustentando missionários. Se tem um casal que quer ir para o Nordeste, fala comigo. Eu vou apresentar você, Antônio. Ele dá um salário para a esposa, um para o marido, um carro, aluguel, ainda paga o INPS ainda. E a igreja que envia. Então ele está com mais de 20 igrejas no Nordeste, sustentando Meu mais Deus. de 20 casais através da empresa dele, né? Então Deus faz assim, e Deus faz a pessoa prosperar. Então que Deus venha levantar empresários aqui em Campos, né? Levantar pessoas que façam a obra missionária. Eu mesmo fui vendedor, profissional liberal, eu ajudei muito missões. E hoje eu vivo com o suficiente e Deus não deixa faltar nada. Deus mantém, como eu falei, meus filhos têm uma base bíblica e de exemplo muito grande do Pai e não tem preço essa prosperidade que não é só financeira, mas é a realização e do que você tem, Deus faz multiplicar. Maravilha, maravilha. Dá pra mais um ainda? Vai. Uma outra história que o meu filho ouviu, e aí eu tô indo na vibe dele aqui. É verdade que a Carol mandou uma missionária de 90 anos pro campo? Foi uma missionária parceira nossa, a doutora Genilda, lá de coisa. E a mãe dela queria ir para o campo missionário. Ah, era a mãe dela. E ela que já tinha 90 anos. Aí ela vendeu as coisinhas dela e foi. Né? Foi para lá. Na África, cabelo branco é muito respeitado, entendeu? O idoso, né? Muito respeitado. E ela foi lá, pregou com 90 anos, ficou 6 meses. 6 meses? 6 meses. Legal. Eu ouvi a malária, eu não acabei de falar ao filho a situação da avó, né? Que ela foi, mas no final, como eu falei, é uma área endêmica, né? De malária. E aí eu falava, e aí, vó, como é que tá? Ela, meu filho, não tem luz, não tem telefone, não tem... Eu falei, vó, a senhora quer demais, vó. E no final, ela tinha uma intimidade com Deus, ela puxava uma cadeira, falava, Jesus, sente aqui, vamos conversar. Aí ela falava, Jesus, tu sabe que eu vim, eu renunciei, com 90 anos, eu fiz tudo, tô aqui, só te peço uma coisinha, Jesus, me tire daqui. Mas a gente tem que aproveitar enquanto nós somos jovens, né? Deus usa os idosos, né? Mas assim, o próprio Eclesiastes fala, enquanto os guardas da casa não começar a tremer, né? A amendoeira não florescer, a minha já está florescendo aqui, os moedores caírem, os homens fortes se curvarem, que é a perna. Antes disso, lembra do teu Criador, porque um jovem pode mais, entendeu? Eu tive que comer muitas coisas fortes, eu tenho que ter uma boa estômago, entendeu? Eu tive que me adaptar sem luz, o que é uma pessoa idosa com mais difícil. Eu fiquei 15 anos sem luz, assim, com vela. Eu gastava 80 velas por mês, né? Você tem períodos de guerra que eu passei lá, entendeu? Caminhar muita distância. Então,
para um jovem, isso é mais forte, é gastar a energia que está sobrando. A energia, a juventude, lembrar do teu Criador quando está forte, quando está animado, pode evangelizar, pode dormir em qualquer lugar, pode fazer vigília, pode fazer tudo. Isso não tem preço. E quando você ficar velho, você vai ter uma realização muito grande. Eu quase morri da Covid. Eu estava lá no leito de morte, mas assim, não preocupado muito, porque eu sabia que eu ia para o céu. Preocupado um pouco com a família, com meus filhos, mas assim, não tinha medo da morte. Eu falei, Deus, obrigado, porque eu gastei a minha vida. Eu gastei meu tempo, joguei meu dinheiro, joguei minha vida, joguei minha família, joguei meu tempo, joguei tudo. Então, eu estava realizado, entendeu? Uma realização pessoal nesse sentido. Mas se os jovens não vai, Deus manda a avó, Deus manda a avó, se os homens não querem ir, Deus manda as mulheres, porque tem muito mais mulheres do que homens no campo missionário, entendeu? As mulheres são mais corajosas, mais dispostas, os homens não sei se é meio medroso, né? Não quer ir para a linha de frente. E se a gente não vai, Satanás está enviando os dele, né? Infelizmente. Pastor, na verdade, fazer meio que duas perguntas, uma é bem simples, mas a outra, na verdade, é um pedido. Eu sei que algumas agências, elas têm algumas viagens missionárias, mas tipo assim, eu vou doar as minhas férias, janeiro tá chegando aí, quero passar 2 semanas lá na África, não sei, alguma coisa assim. A Kairos tem algum tipo de viagem assim, nesse formato? E segundo, no caso ao pedido que eu falei, eu queria que o senhor compartilhasse a maior experiência mais impactante que o senhor viveu nesse universo de missões, tanto lá como missionário ou dirigindo, como o senhor tem visto uma coisa assim, impactante, sobrenatural. Então, número 1, viagem a curto prazo. Nós vamos dia 26 de abril, anote aí na sua agenda que eu vou esperar você lá. Médicos, enfermeiro, dentista, a gente vai para o Senegal, onde temos uma clínica. Em Guiné-Bissau nós temos uma cadeira de dentista portátil, que a gente leva nas aldeias, em cada igreja, em cada escola, é uma fila para arrancar dente. Meu Deus. Porque um professor da nossa escola uma vez falou, pastor Joãozinho, arranca meu dente. Eu falei, Duarte, eu não sei arrancar dente, eu fiz eletrônica no Brasil. Se você quiser, eu te dou um choque. Aí ele, mas tem um senhor ali que arranca. Eu botei ele no carro com minha esposa, fui lá na casa do senhor que arrancava dente. Uma casa de palha. Qual é o teu nome? Davi, eu acho que quer ir para o campo missionário, né? O shape dele a casa de palha, o cara foi pegar, senta aí, mandou sentar no chão, foi lá pegar uma ferramenta, um alicate de consertar carro. Qual é o dente? Botou a cabeça dele aqui na coxa. Só vi Duarte gritando. Sem um pedaço de pau para dar anestesia, sem nada. Aí vem Duarte, pastor Joãozinho, muito obrigado. Foi que obrigado, rapaz, vamos embora daqui. Eu fui cúmplice desse crime. Não, pastor Joãozinho, tem que pagar. Eu falei, meu Deus, ainda tem que pagar. Faz sentido. Jesus, R$5 para arrancar dente sem anestesia. Aí eu vim no Brasil, falei isso numa igreja, uma irmã doou uma cadeira, entendeu? Jesus, a cadeira tá lá, portátil, só falta dentista. Foi um lá que ficou 15 dias. Em 15 dias ele arrancou 240 dentes. Eita. Porque tinha anestesia, todo mundo queria, entendeu? E tá lá parada a cadeira. Eu não consigo arrancar dentes, mas eu consegui a cadeira. E quem sabe tem alguém nos ouvindo que é dentista? Dia 26 de abril, você está viajando comigo. Eu estou indo para a África, para Guiné, para Senegal, e vou com médico, dentista, alguns pastores e alguns dirigentes de podcast também, se quiserem. A gente vai lá e vocês vão ver tudo isso que eu estou falando, vai conhecer o Duarte, vai conhecer as histórias, tudo que eu estou falando aqui. E é interessante que tem essas viagens de curto prazo. Então, e essas viagens, ela é custeada por quem está indo? Por exemplo, o Homero quer ir. Quer ir. Eu tô jogando aí o Homero vai vender
sacolé, vai vender empadinha, vai dar um jeito, vai pedir nas igrejas. Ele que vai levantar o recurso dele. E também a gente não pode chegar lá, a gente vai dormir na casa dos missionários, né? Então tem que levar um trocadinho para ajudar no arroz lá, né? Para não ser pesado, senão... Claro. Mas a gente leva 10, 15 pessoas assim em cada viagem. Sim. O pessoal aí tá sem viajar para Israel. É verdade. Não sei porquê, mas eu tô aproveitando a deixa. É só transferir, né, É o porque recurso eles falam, vem pisar onde Jesus pisou. Eu falei, vem pisar onde ele não pisou. Vem para a África. Então tem vaga ainda para dia 26 de abril até 12 de maio. Beleza. Maravilha. Eu ainda vou ficar lá porque ainda tem alguns países que eu vou visitar, então eu devo levar mais de 15 dias. Mas os pastores e quem quiser ir, pode ir. A passagem está 7.900. Baratinho. Promoção. Baratinho, ida e de volta. Infelizmente, né, o preço subiu, mas está ainda dando aí quase $1.500 mais ou menos, né? Então, se você tem dólar guardado aí, vamos embora para lá. Essa é a hora. Essa é a hora de fazer. E dá um impacto nas pessoas que vai, entendeu? Imagina. Já foi gente depressiva, com problema, e chega lá, Deus Cura na hora. cura na hora, entendeu? Vê a situação, você cresce muito também. Você se sente impotente, mas também Deus ministra naqueles que vão. Então, a Kairos faz isso todo ano. Se não for esse ano, vai juntando um trocadinho aí para ir ano que vem. Qual a outra pergunta mesmo? A outra na verdade, é um pedido para o senhor compartilhar. Qual a experiência mais impactante que o senhor poder escolher uma no campo missionário ou dirigindo, como o senhor tem feito agora a missão? Quer dizer, as mais impactantes é ver uma alma saindo do inferno e indo para o céu. Agora, o que aconteceu que ficou marcante foi o período de guerra, que eu vi bombas caindo e vi Deus livrando. E eu lembrava daquele versículo, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então Deus guarda na hora certa, quando Ele tem um propósito na tua vida. E o que ficou marcado, que eu conto às vezes em algumas igrejas, é assim, a renúncia que você faz é grande. E eu, por ser caçula de 8, minha mãe teve 8 filhos. Eita. Né? Antigamente, filho de Paraíba com mineiro, nasci no Rio de Janeiro. E tive 8. Eu sou o caçula. Então, por eu ter esse problema na perna, eu fui o xodó da família, o codê, o caçulinha, e sempre paparicado, né? Então, eu renunciei tudo. Meu pai passou para o Senhor, eu estava na África, e quando minha mãe ficou doente, minha irmã mais velha me liga, pastor Joãozinho, mamãe está indo, a gente quer, se quiser, a gente paga a tua passagem, faz uma cotização aqui em família, e você vem aqui, deixa a Rossana e as crianças aí, vem ver mãe aí, porque ela não está bem, ela tinha diabetes, né, então ela estava ruim no hospital. Eu falei, vai lá e pergunta a mãe, qual o filho que não quer ver mãe numa hora dessa, né? Porém, foi lá, mãe, a gente quer trazer Joãozinho. E ela falou para minha irmã, não, deixa meu filho lá. Diz a ele que eu estou indo embora. Ele vai gastar dinheiro à toa, não vai dar tempo de ele chegar aqui. Meu Deus. E diz para ele que eu vou esperar ele lá no céu. Meu Mas diz meu filho Joãozinho que eu tenho muito orgulho dele. Deus. Tenho muito orgulho dele. E não estou com ele nessa hora. Mas dá mais um recado para ele. Fala para ele não ir sozinho. Para ele levar o máximo de africano que ele puder. Meu Deus. Foi a última palavra de mãe, né? Então, eu tive que engolir o choro, né? Passar meu luto e pensei que eu ia ver a mãe agora na Covid. Recentemente eu descobri que eu estou com leucemia, fiz um tratamento de quimioterapia há 3 meses atrás. Eu estava me despedindo da minha esposa, mas já estou aqui curado falando com vocês aqui. Glória a Deus. Deus faz milagres, né? Para Para a glória de Deus, Deus tem propósito. Mas eu pensei que ia ver a mãe também. Mas daqui a pouco eu estou chegando lá. Dá um abraço em Jesus. Abraço em manhinha. Abraço em todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E aceitaram a Cristo como Salvador. Isso aí não tem preço, não tem preço, não tem preço no mundo.
não tem dinheiro que pague, né? A gente ir para o céu e Jesus chegar e falar: vinde bendito do meu Pai, foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Né? Então, ficou marcado isso na minha vida, eu me emociono um pouco também. Nós somos de carne e osso, né? Deus sabe de todas as coisas, mas a gente fica aí, enquanto Deus não me leva, me enganaram para ir lá, eu estou enganando os outros. Deus é bom, né? Deus é bom. Eu estava pregando lá no Nordeste, uma irmã, em vez de dar glória a Deus, aleluia, falou: esse Deus não é gente, não. Deus não é gente, não. Deus é Deus. É o Deus das missões, é o Deus que enviou Jesus para morrer na cruz, para salvar a mim, a você e a todos os perdidos que merecem a salvação. Não merecíamos, né? Mas a graça de Deus nos atinge e nos faz lembrar dos perdidos. É verdade. Eu queria deixar aí esse momento final aí, nós estamos caminhando para o final, mas vai estar na descrição aí do vídeo, o Davi vai estar colocando aí os dados da Missão Kairos, a rede social, tem Instagram, que eu já vi, tem Instagram, então, um site, porque às vezes tem uma pessoa de uma outra igreja nos assistindo, eu quero fazer uma parceria com a Kairos, telefone de contato para você entrar em contato, mas também pessoa física também, né, pastor? Com certeza. Pode estar... Pode entrar em contato comigo, até se você quiser que eu vá na tua igreja falar de missões, a missão está aí para isso, né? Então é missãokairos.org.br, é o site, lá você vai ver os projetos, onde os missionários estão, o que estamos fazendo, inscrições para o treinamento, valor do treinamento, tudo está lá no site. Tem um Facebook, Missão Kairos Oficial, tem o Instagram, não pode deixar Satanás usar a tecnologia da internet, a gente tem que aproveitar a tecnologia. E também tem o Spotify, porque se você acessar lá Missão Kairos no Spotify, que é um aplicativo de música, só os novos que sabem, os velhos não sabem disso não. Você põe Missão Kairos, você vai ouvir nosso boletim em inglês, espanhol, francês e português. Então, se você está estudando idioma, você pode acessar lá o Spotify e ver e orar por nós e acompanhar. E se você quiser receber todo mês o informativo da Kairos na sua rede social ou no seu WhatsApp, escreve para a gente dizendo que você quer receber, todo mês você recebe. E nessas 4 línguas você recebe para estudar e fazer também a obra missionária também. Então, eu preciso hoje, lá no CTK, no Centro de Treinamento, uma cozinheira, preciso de pedreiro, preciso de carpinteiro. Então, se tem algum profissional que quer ir lá para São Paulo, ficar 15 dias, um mês lá com a gente, você não vai pagar nada, quer dizer, se for a pé, você não paga nada. Mas você vai pagar só o teu ônibus e come lá com a gente, trabalha lá e nos ajuda. A gente precisa de voluntário, principalmente cozinheira para esse próximo treinamento, 5 meses. Mas se puder ficar 2 meses cozinhando, aqui em Campos tem uma culinária boa aí, né? Tem sim. Então, quem sabe vai uma cozinheira aí desse Central Cast aí, como fruto aí, tá bom? Tá certo. Queria agradecer muito, pastor. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um momento muito abençoador. E que a gente de fato possa estar vivendo um pouco mais missões, né? Não simplesmente ficar no discurso, mas que a gente possa estar realmente nos lançando no ID, né? No chamado do Senhor. E rendeu, né? A gente achou que ia sobrar tempo, faltou tempo. Tem umas coisas que eu a gente sou tímido, né? Eu tô falando demais aí. Percebeu. E me vem à mente tantos exemplos aqui, dote, criança em outra cultura, mulher africana, religião, casamento com 4 mulheres, os caras aceitam Jesus, as 4 se convertem, e eu quero fazer casados para sempre, não consigo. Satanás, ele entrou e agora para tirar tudo e acertar tudo, mas Jesus veio desfazer a obra do diabo, né? Mas eu agradeço pastor Elias, Assembleia de Deus aqui Central, de Campos, que eu sou alvo das orações, das contribuições,
E que Deus abençoe a vocês aí também. Amém. Amém. E você que nos acompanhou até o final, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo mais uma vez e fique ligado aí que a gente vai ter muito mais coisas pela frente aí. Deus te abençoe e até a próxima aí no nome de Jesus. Amém. Faça missões.